E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Enquanto eu estou dando as boas-vindas aqui, já vi uma oportunidade, não vou perder essa oportunidade. Hoje é sexta-feira, né? A gente tem que tomar muito cuidado à frente dos gráficos e nesse exato momento já vi uma oportunidade, não vou perder a oportunidade. Eu só espero que o gráfico faça a força necessária que demonstrou ali na região para eu fazer a minha entrada, né? O que muita gente me pergunta, Cadu, como eu sei se uma vela vai subir ou vai descer? Por exemplo, nessa região, ela chegou aqui. Como é que eu sei se essa vela vai subir ou vai descer? Tá lá, entrada perfeitinha, né? Movimento do gráfico, vela fez movimentação, o que eu fiz? Eu fiz uma compra. Mas como que eu sei se essa vela vai subir ou vai descer? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Eu não posso ficar de olho na vela, eu tenho que olhar o gráfico como um todo. E dá uma olhada, ó, tá indo embora. Será que a entrada foi perfeita? Então eu abri o gráfico, vi movimento de contexto e fiz a minha entrada. É isso que muitas pessoas não têm conhecimento, não entendem e não sabem como proceder. Esse processo de aprendizagem, de entender o movimento do gráfico e saber como analisar um gráfico de forma correta, é onde você vai entender a dinâmica do gráfico, compreender sua movimentação para fazer suas entradas. Como agora novamente, ó, eu fiz a entrada, com certeza está acontecendo aqui uma notícia nesse exato momento. E ó, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar de novo. Eu vou entrar de novo aqui comprado na região. Por quê? Porque essa região aqui não é uma região para segurar o preço. Novamente. Aí você fala assim, ah, claro, né, Cadu? Olha o tamanho do candle ali. É claro que você vai entrar comprado naquela região. Mas entenda o seguinte. O gráfico não é a vela que vai te mostrar se você tem que continuar comprando ou vendendo. Entenda isso. A vela é um gatilho naquela região para você fechar o contexto da movimentação. O que você tem que entender é o seguinte: como é que eu sei que uma vela vai subir ou uma vela vai descer? Como é que eu sei se o gráfico vai continuar subindo ou descendo? Está de acordo com o contexto gráfico. Então, quando você abre o gráfico aqui, ó, e você vê o gráfico, eu vejo o contexto gráfico de trabalhar comprado nesse gráfico. Tá lá, ó. Mais uma entrada, fechando positivo novamente, ó. Eu vejo a movimentação aqui para fazer a minha entrada e depois com mais esse candle vejo mais uma movimentação de entrada. Cadu, existe a possibilidade de eu fazer uma correção num movimento como esse? É claro que existe, só que no momento não. Então, para eu saber se o gráfico vai subir ou vai descer, não é apenas o candle que vai me dar essa oportunidade de entendimento. Eu tenho que ver um contexto gráfico. Da onde veio a tendência, para onde foi a tendência, como formou as regiões, como estão os candles trabalhando naquelas regiões, como eu vejo o gráfico trabalhando naquela situação, principalmente um dia como hoje, né? Uma sexta-feira, que o mercado está chacoalhando, geralmente segunda-feira, sexta-feira, o gráfico faz isso mesmo, né? Aumenta a volatilidade, diminui a liquidez, e você tem que estar ciente das movimentações do gráfico para entender o que o gráfico está fazendo. Nessas movimentações e conhecimento técnico que você busca durante o seu conhecimento, você pode então fazer suas aplicações de forma clara, de forma certeira, como o Cadu fez. Quando você tem oportunidade no gráfico, você vai ter o entendimento do contexto lógico e vai fazer as suas aplicações. Então, tem muita gente que fala assim, ah, mas e como eu sei de um padrão de candle de entrada, um padrão de vela? Como utilizar? Inclusive, ó, eu deixo aqui um e-book, né, inteiramente grátis para você fazer o download, ó, que são 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Então eu deixo aqui para você fazer download, está no meu canal do Telegram. Como é que eu faço para baixar então, Cadu? Vai no canal do Telegram, que está aí no banner do canal do YouTube ou no link da descrição. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter. Cuidado para não entrar em perfil falso, tá? Você vai chegar aqui, ó, vai ter mensagem fixada. Vai clicar, vai abrir dois links e aí você escolhe qual link. E o que você vê aqui dentro? Você vê tanto o resultado dos alunos como as aulas do YouTube que eu subo para o YouTube. Então você vê aqui, ó, Joyce batendo meta 2-1. Você vê aqui, ó, o Rivanildo batendo meta 3-1. Você vê aqui, ó, aulas que eu subo para o YouTube.
Você vê o Silvio aqui batendo uma baita de uma meta aqui, ó, 12-1. O Silvio falando que me segue aqui desde 2021, ó. É do treinamento, continua vendo as aulas do YouTube. Semana passada, eu acho que foi semana passada, eu postei os resultados do Silvio. Ele fez 15 salários mínimos em um dia. Tranquilo, para quem já está aí há 2 anos seguindo os métodos do padrão da análise gráfica que eu ensino. Então, no treinamento eu ensino você realmente como operar, como analisar o gráfico de forma correta, passo a passo, detalhe a detalhe. Então aqui, ó, o Alexandre fazendo 3-0, aqui o Wagner, ó, operando Forex, batendo meta, ó, com mão baixa, né? Mas dá uma olhada na assertividade do Wagner. Aqui você vê o Wesley, ó, batendo meta, olha que sequência linda também. Aqui você vê o Michel, ó, batendo meta. O Michel, ele sempre bate meta em 2, 3 corretoras. Aqui o Jair também, o Jair faz isso, ó, ele bateu meta aqui, o Jair, ó, nessa corretora Cotex. Aí nós vemos aqui o Ícaro também, ó, batendo meta 2-0. Aí nós vemos o Jair novamente em outra corretora batendo meta e assim por diante, tá? Então você pode entrar aqui no canal do Telegram, baixar seu e-book, ficar aqui para ter os links das aulas do YouTube, ver como os alunos procedem para fazer as suas operações e aprender mais sobre análise gráfica. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida também via Instagram, é só me seguir lá, o Cadu Rinaldi. Manda um direct, manda sua dúvida que você tem. Você tem o link aqui do treinamento, caso você queira realmente aprender como funciona a análise gráfica, quer parar de perder, quer parar de quebrar capital, quer aprender realmente como funciona a análise gráfica. Está com desconto de 60%. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, porque você vê os alunos aí, né? Tem aluno que 1 semana, 2 semanas, 1 mês já paga um treinamento, porque é um valor bem baixo. Tá? E você é capaz de aprender, claro, com mérito, com dedicação, com persistência, você é capaz de aprender e entender como funcionam os gráficos. Todo mundo é capaz, você só precisa ter o quê? Competência naquilo que você faz. Tem competência, conseguiu entender o que o gráfico está fazendo, sabe o que o gráfico está fazendo, quer fazer, quer aprender, quer ser alguém nesse mercado, aí é só buscar conhecimento, e quando a gente tem conhecimento, a gente é capaz de aprender, de entender o gráfico, de saber o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, ó, de novo, ó, EuroJPY. Vou lá de novo no EuroJPY. Ele fez um movimento aqui, ó. Sobe um pouquinho que eu pego você. Vou pegar ele aqui. Eu aguardo o movimento que ele faça pelo menos um candle mais de baixa. Mais um candle de baixa. Por quê? Dá uma olhada o movimento que ele fez aqui, ó. Ele fez um movimento, aí ele fez o quê? Esticou o movimento. Quando ele chega aqui, ele deixa o quê? Um padrão. Qual o padrão que é esse? É um engolfo. O engolfo rompe as mínimas do candle anterior, mostra a força de baixa. Quando eu olho aqui para trás, ó, eu vejo alguma coisa que pode impedir o movimento do engolfo? Não, não vejo nada. Então, ali é um padrão que funciona muito bem. Eu espero que dê tudo certo, a análise está feita, eu tenho que ter confiança. Uma coisa que você tem que aprender a ser um profissional é o seguinte: faça a sua análise e aperte o botão. Tá lá, ó. Faça a sua análise e aperte o botão. Você viu que quando o gráfico fez o movimento, eu ainda falei assim, vou só esperar ele subir um pouquinho. Por quê? O que acontece muitas vezes? Olha a dica de ouro aqui para você saber se a vela vai subir ou vai descer. Presta atenção, abertura e fechamento, gente. Ó, a vela está aqui, é um engolfo, não é? É um engolfo. Eu já vi que o padrão do engolfo aconteceu, ele rompeu a mínima do candle anterior, não rompeu? Rompeu a mínima do candle anterior. Isso aqui, gente, só recebe esses ensinamentos quem fica até o final, quem deixa o like. Deixou o like? Deixa o like aí. Quando você não deixar o like, eu não vou continuar a explicação aqui. Não vou. Deixou o like já? Então tá bom. Senta o dedo no like aí. É isso aí. Tá bom. Olha só, fez o engolfo. Rompeu a mínima do candle anterior. Padrão de engolfo. Agora, um candle de baixa, ele abre em cima e faz um movimento de queda. O que eu vou procurar fazer, gente? Eu sempre vou procurar entrar no fechamento do candle. Então, se esse candle ele abre muito abaixo, com gap, eu vou esperar ele retornar um pouco no fechamento para entrar. Se esse candle
ele abre, eu estou dando uma dica aí de entrada, hein, de execução de ordem aqui para saber se a vela vai subir ou vai descer. Se o candle abre muito em cima do fechamento, eu já tenho a perspectiva de ele continuar a movimentação. Agora, o ideal e a prática é o seguinte, candle fechou aqui, abriu aqui, abriu aqui. Se ele der uma subidinha aqui, ó, se ele der uma subidinha, aí, meu irmão, eu sento o dedo. Por quê? Porque ele vai fazer um movimentinho para buscar e fazer isso aqui e deixar aquele paviozinho, né? Ele fazer o pullback no próprio candle. Foi o que fez. E ele ainda fechou um candle de alta, ó. Ele fechou um candle de alta. Mas a entrada foi tão perfeita. Por quê? Porque se o fechamento do candle foi aqui, eu procuro fazer uma entrada acima do fechamento. Porque eu sei que o gráfico vai fazer um movimento de busca de fundo. Se ele abre abaixo do fechamento, aí ele pode fazer uma busca de gap e fechar o gap e me tirar do trade. Entendeu? Então, como é que eu sei se o gráfico vai subir ou vai descer? Como é que eu sei se a vela vai subir ou vai descer? Dá uma olhada, ó, ele fez um candle de alta ainda, mas a entrada foi tão perfeita, o movimento foi tão perfeito, e dá uma olhada o que o gráfico está fazendo. Está continuando o movimento. Isso é conhecimento técnico. Numa sexta-feira, onde os gráficos estão do jeito que você está vendo aí, com volatilidade, muita movimentação, você é capaz de entrar no gráfico, analisar da forma correta, ter confiança, ter entendimento, saber se a vela vai subir, saber se a vela vai descer, saber como identificar se a vela vai continuar o movimento, se a vela vai corrigir o movimento, identificar se o gráfico pode subir o movimento, se o gráfico pode continuar caindo, saber como operar esse suporte, essa resistência, saber como operar uma tendência. E olha que interessante, qual foi a minha entrada aqui? Eu fiz o quê? Tendência, é uma entrada de tendência. No mesmo Euro JPY, quando eu fiz essa entrada aqui, eu fiz também entrada do quê? De tendência, né? Uma entrada de tendência. Quando eu fiz uma entrada aqui, em JPY, no início, eu fiz uma entrada de suporte, de correção de tendência. Então você viu que aqui no gráfico eu trabalhei mais tendência e menos correção. Em outros dias você vê que eu trabalhei mais correção do que tendência. Aí você fala assim, muitas pessoas perguntam, mas Cadu, qual é o seu operacional? Essa é a magia da análise gráfica. Você não tem o operacional definido. Você não entra para o gráfico querendo fazer a mesma coisa. Você vai fazer o que o gráfico está fazendo. Por que tem gente que toma loss atrás de loss? Porque ele define uma forma de operar e só opera daquela forma. Só que o gráfico não está fazendo as movimentações necessárias. Ele não faz o contexto. E aqui que a pessoa faz? Insiste em fazer aquelas entradas da forma como ela acha que deve ser. E não respeita o gráfico. Você só vai ter vitórias, você só vai ter consistência, você só vai conseguir aprender como dominar os gráficos e ser um trader profissional quando você respeitar o gráfico, entender o gráfico, aprender como operar, aprender como analisar de forma correta, saber a hora de proceder no suporte e resistência, saber a hora de fazer uma compra ou uma venda em tendência, aplicando um padrão de vela de forma correta, entendendo se a vela vai subir ou a vela vai descer, entendendo se o gráfico vai continuar subindo ou descendo. Nessa movimentação da leitura do gráfico é que você tem a melhor análise de entendimento no gráfico. Enquanto você não conseguir entender essas técnicas, não aprender a análise gráfica de forma correta, você vai ficar brigando com o gráfico, fazendo trocação como uma luta de boxe, né? Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, entregando dinheiro para a corretora, se frustrando, arrancando os cabelos aí da cabeça, se ainda tem, né, de nervosismo, de frustração, e não entende que se você se aprofundar, se aplicar e entender o gráfico, por mérito, por disciplina, por querer vencer na vida, você vai conseguir. Só que você tem que entender que existe um processo, que você tem que aprender passo a passo como funciona a análise gráfica, qual é a forma correta de analisar, qual é a forma correta de operar, para você ter sucesso nesse mercado. Tá bom? Inclusive numa sexta-feira como essa, operando, fazendo 3 entradinhas aqui ó, no mesmo gráfico, seguindo o mesmo movimento. Eu nem fui para outros ativos que eu já vi que o mercado está chacoalhando. Então, como nesse gráfico eu tive todas as oportunidades necessárias, eu trabalhei nele mesmo o meu conhecimento técnico, fiz aqui a minha sessão,
fiz a minha meta da sessão, espero ter ajudado você, espero ter ensinado você. Se você quiser aprender a fundo, quiser acelerar os seus conhecimentos, quiser realmente aprender análise gráfica, o treinamento está aí aberto, você pode adquirir ele a qualquer momento do dia ou da noite, de forma automática, pelos links aqui. Tem alguma dúvida, entre em contato comigo e eu te vejo amanhã, né? Fim de semana de OTC, te vejo amanhã. Sextou, espero te ver amanhã aqui, numa próxima aula, num próximo vídeo. Fica com Deus, não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário. Até amanhã. Fui!